Capítulo 1 – Contentamento do Pai. Dando início a esse tópico que lida com o contentamento, olhemos primeiro para o exemplo que o próprio Deus nos dá, tanto com seu caráter quanto com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Em capítulos posteriores, consideramos como podemos imitá-los. Quando criou o mundo, Deus declarou que era boa a obra de cada dia. Após a criação da luz, no primeiro dia, Gênesis 1:4 registra: "E viu Deus que a luz era boa." Ao final da obra de cada dia subsequente, o texto diz: "E viu Deus que isso era bom." Por fim, no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus estava satisfeito com sua obra e contente com seu trabalho. Então ele descansou. A partir disso, podemos deduzir que o contentamento conduz ao descanso. Retornaremos a esse aspecto do contentamento em breve. Lembremos-nos, no entanto, da grande exceção feita quando Deus declarou: "Não é bom que o homem esteja só." Gênesis 2:18. Em seguida, o Senhor solucionou esse problema criando a mulher. Mas a mulher não estava contente e sucumbiu à tentação da serpente. Se estivesse contente com tudo que Deus lhe havia dado, ela não teria tomado em suas mãos e comido o fruto proibido. O descontentamento é o solo fértil para o plantio de desejos ilícitos. Considere tudo o que Eva tinha. Ela vivia no paraíso. Ganhou o marido perfeito. Desfrutava da comunhão ininterrupta com o seu Criador. Se alguém nesse mundo desfrutou de circunstâncias perfeitas, essa foi Eva. E ainda assim, a tentação de estar descontente foi grande demais. Ela então se distanciou de Deus e de seu marido, escolhendo estar ao lado do tentador e optando por seguir seu conselho, desobedecendo a Deus. Mas, de forma surpreendente e maravilhosa, o Senhor reverteu o caso quando colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Apesar de Eva, em sua desobediência, ter escolhido seguir a serpente, Deus a trouxe de volta para o seu lado, apartando-a da escolha tola que havia feito. E, de fato, Deus reverteu a situação de uma vez por todas no Evangelho da Graça. Como meu marido costuma dizer, Deus escreve certo por linhas tortas. O relato da criação expõe outro aspecto do contentamento divino. Deus é perfeito e todas as suas obras são perfeitas. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não há nele injustiça, é justo e reto. Deuteronômio 32:4. Porque é perfeito, Deus poderia ter desejado uma quantidade mais perfeita. Mais um animal, mais uma cordeira, mais um oceano ou mais uma cor. Mas ele ficou satisfeito com a sua criação. Deus não necessitou de mais nada. Ele descansou. Por vezes nos iludimos pensando que ser perfeccionistas é ter um bom traço de caráter. No entanto, esse rótulo traz muitos problemas e tentação. Um suposto perfeccionista nunca está satisfeito com o próprio trabalho ou com o trabalho dos outros. Poderia ser sempre melhor, ou seja, nunca é suficiente, nunca é o bastante. Ou porque o trabalho nunca alcançou os padrões do perfeccionista. Ele pode desistir completamente e usar seu pretexto padrão de perfeição como desculpa para a preguiça e para o fracasso. Sou tão perfeccionista que levará tempo demais para que algo seja feito nos meus altos padrões. Então não tenho tempo nem para tentar. Trata-se de auto-engano. Na ocasião em que o perfeccionista pensa que atingiu ou realizou algo perfeitamente, ele pode ficar temporariamente satisfeito, mas não passa de autossatisfação e orgulho. Todas essas reações ímpias são formas de descontentamento.
Haja vista que somos criaturas, devemos aprender a encontrar nossa verdadeira satisfação em nosso Deus, nosso Criador, pois só assim ficaremos satisfeitas com o nosso trabalho imperfeito. Desse modo, conseguiremos oferecer com gratidão nosso trabalho imperfeito ao Senhor, pois Ele se satisfaz em nós por amor a Cristo. Sabendo disso, é possível descansar. Somente Deus é perfeito. A cristã que acha que pode alcançar a perfeição tropeça feito uma cega. Além disso, Deus estava completamente satisfeito com Jesus, seu Filho amado. Os evangelhos relatam 2 ocasiões em que Deus fala audivelmente acerca de seu Filho. A primeira foi no momento do batismo de Jesus por João Batista. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. 3 evangelhos relatam uma voz vinda de uma nuvem no momento da transfiguração. Mateus 17,5, Marcos 9,7, Lucas 9,35. E todos relatam uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado. A ele ouvir. Mateus acrescenta: em quem me comprazo. Isso tudo revela a satisfação de Deus em Jesus, bem como seu prazer em seu Filho. Deus está completamente satisfeito. O Filho é amado do Pai e o Pai fala com voz audível da satisfação e do agrado em seu bendito. Que vislumbre maravilhoso do contentamento do Pai para com o Filho. O próprio Jesus nos oferece outro exemplo perfeito de contentamento. Enquanto encarava a prisão e a crucificação por vir, Cristo lutou no jardim do Getsêmani, mostrando-se triste e profundamente angustiado. Mateus 26:37. Isso nos mostra que tristeza e angústia não contradizem o contentamento. Jesus lutou em oração e perguntou a Deus se não havia outro caminho, e concluiu seu momento de oração declarando: Seja feita a tua vontade. Mateus 26:42. Jesus sempre teve o pleno controle e governo tanto de si como de toda a situação. Quando Cristo foi preso, ele não resistiu. Quando caluniado, não reagiu. Quando zombado, permaneceu no controle de si. Ele foi à cruz contente e determinado, satisfeito com a vontade de Deus. Paulo usa esse exemplo do sofrimento de Cristo para nos admoestar em Filipenses 2, do 3 ao 8. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo encontrou contentamento na humildade e na obediência. Ele se submeteu a Deus e foi à cruz espontaneamente por nós. Jesus foi glorificado e exaltado, o que nos trouxe salvação. Portanto, no centro do Evangelho estão um pai e um filho satisfeitos. O pai contentou-se em enviar seu único filho amado para morrer por nós, sacrificando aquele em quem estava plenamente satisfeito. E o filho teve plena satisfação em se sacrificar por nós. Diante disso, somos chamados a imitar seu modo de pensar e agir. Devemos ser obedientes e humildes, ambas companheiras necessárias do contentamento e da satisfação. A ambição egoísta opera a partir do descontentamento e de uma necessidade de ser o centro das atenções. A presunção pensa apenas em si e age segundo o orgulho e a vaidade. Mas, se queremos imitar a mente de Cristo,
devemos estar mais preocupados com os outros do que com nós mesmos. A mulher cristã não pode colocar a si mesmo e os seus planos em primeiro lugar, considerando-se mais importante ou melhor do que tudo e todos, uma vez que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. A humildade deve ser o modo de pensar de todos aqueles que buscam o contentamento. A pessoa que deseja ser como Cristo deve tomar a forma de servo. Sabemos que o Pai ama seu Filho e sabemos que o Filho ama o Pai. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. João 10, 17 e 18. Jesus obedeceu a Deus espontaneamente. Ele estava contente em dar a sua vida. Cristo não a teve tirada de si. Da mesma forma, nós também devemos optar por obedecer e seguir a Deus espontaneamente. É nisso que se consiste a nossa liberdade e a nossa vida. Quando nos recusamos a obedecer a Deus, quando somos guiados por nossos próprios desejos, não é de admirar que o descanso e o contentamento se apartam de nós. Seguir a Cristo em obediência e humildade proporciona descanso à alma. O Pai contentou-se com a obra e descansou. Jesus Cristo estava contente com a sua obra, mesmo sabendo o que isso lhe custaria, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estava assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Jesus manteve seus olhos fixos no dever dado pelo Pai. Mesmo odiando a ignomínia, ele encontrou contentamento na pior circunstância de toda a história da humanidade. Cristo não esperou até sentir vontade de obedecer. Da mesma forma, em qual seja a situação, o contentamento busca por seus deveres. Ele depressa pergunta: como posso obedecer a Deus nessa circunstância? Como posso administrar essa situação de modo que honre a Deus e o agrade? Contentamento é amor a Deus, e isso requer humildade e graça. Em João 14:15, Jesus declarou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. São palavras bem diretas. Você ama Jesus? Então faça o que ele ordena. E como sabemos o que ele ordena? Lendo sua palavra, humilhando-nos debaixo da sua poderosa mão, não dependendo de nossa própria sabedoria. Temos um Salvador que fornece descanso para a nossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. O contentamento traz descanso. O descontentamento traz inquietação. E agora que analisamos o contexto do Pai e do Filho, consideremos no próximo capítulo o fundamento do contentamento de todo cristão. Questões para meditar. Por que algumas pessoas se consideram perfeccionistas? Seria um modo mais educado de dizer outra coisa? 2. Você considera a pessoa perfeccionista um tanto, digamos, irritante? Se sim, como? Explique. 3. O que nos distancia da humildade de espírito? 4. O que o mundo pensa acerca da humildade de espírito? 5. Pense nos descontentamentos que você deixou que criassem raízes em sua vida. Eles envolvem deveres que você tem evitado. Se sim, como você pode lidar com essas dificuldades?